Olá, amigos. Bem-vindos ao canal Amigos de Nosso Lar para o estudo da obra Novas Mensagens, obra psicografada por Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos. E para iniciar o nosso estudo, trazemos um poema que está no livro Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier, de nome Nota de Fé. E nos diz assim: em qualquer fase da vida, quando a prova te apareça, tempestade ou mágoa espessa, ao peso de férrea cruz, recorda que o céu te envia mais amparo do que pensas, mesmo nas trevas mais densas, Deus te acende nova luz. Conflitos, problemas, lutas, nas sendas por onde vamos, são lições que precisamos, a fim de saber servir. Não há desprezo ante os céus. Olha o charco que se inflora, pensa na noite e na aurora, e guarda a fé no porvir. Sofrimento é igual a nuvem, estrondo, fúria, ameaça. Depois é chuva que passa, frutos ganhando apogeus. Se hoje sofres, não te esqueças que amanhã, no espaço infindo, o dia virá mais lindo, brilhando no amor de Deus. Maria Dolores. Bem, hoje então continuamos o capítulo 8, Agripino Grieco, uma carta que Humberto escreve ao amigo. E então, no seu segundo episódio, vamos encontrar mais alguns fatos muito interessantes que Humberto vai conversando com esse amigo. Como nós ressaltamos no episódio passado, Agripino Grieco era católico e Humberto, em respeito ao amigo que ele amava, não traz a ele informações que o choquem, que criem para ele um impasse em relação ao mundo espiritual. Ele apenas procura desvelar para ele, trazer para ele informações mostrando que ele está vivo. A forma como ele irá trabalhar com essa ideia, Humberto deixa ir amadurecendo dentro dele. Mas ele tinha realmente muita vontade de trazer esta carta ao amigo. E é interessante porque o amigo é convidado por Chico Xavier para estar presente em sua casa quando ele vai psicografar a mensagem que Humberto traz através dele. Aliás, Agripino estava sentado na mesma mesa, ao lado de Chico, presenciando o momento da psicografia. E é muito bonito o que ele vai nos dizer depois. Mas primeiro vamos continuar a narrativa de Humberto a esse amigo que ele fez questão de brindar com este presente. E aqui então ele vai dizendo: a razão do homem em si mesma fez o direito convencional, mas fez igualmente o canhão e o prostíbulo. E sem a fé, sem a compreensão de sua própria alma, estranho às suas realidades profundas, o homem caminha às tontas, endeusando todas as energias destruidoras da alegria e da vida. Interessante esse ponto que Humberto nos coloca, porque ele dá muito destaque a um aspecto que ele vivenciou, principalmente dentro da Academia Brasileira de Letras, que era a questão da inteligência, da intelectualidade, vamos melhor dizer, pela questão da razão, porque ali, naquele momento, se tinham em conta
todos os membros como intelectuais, então pessoas de uma racionalidade. E aqui ele está nos dizendo que, às vezes, esta razão por demais faz com que se endeusem as energias que, na realidade, são destruidoras da alegria e da vida. Por quê? Porque acaba se dando muito valor a prazeres materiais. E aqui nós não estamos condenando a vida em sociedade de forma nenhuma, não teríamos essa pretensão. E como citamos no episódio passado, estamos no mundo e precisamos viver o mundo, mas sem nos tornarmos mundanos. Ou seja, lembremos também o que o apóstolo Paulo nos disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós precisamos entender que nós podemos fazer tudo, mas somos responsáveis. Por isso é que o Espiritismo nos fala da lei de causa e efeito e nos conscientiza do livre-arbítrio, da nossa liberdade de escolha, mas sempre nos pontuando as suas consequências. E é lógico que as consequências não são religiosas, são consequências morais, que é um pouco diferente. A religião, às vezes, abraçou a moralidade e fez dela um caminho complicado, porque criou uma série de dogmas teológicos e condições em que condena certos aspectos da vida que nós podemos ter este convívio social moralmente e eticamente sem feri-los, mas não seguindo um cunho de uma ortodoxia teológica. Precisamos cuidar com isso, porque às vezes, como nós todos somos oriundos de muitas existências encarnatórias nas religiões que tratam deste assunto desta forma, ainda temos muito a desconstruir em nós. Isto é uma conversa que realmente o movimento espírita precisa fazer e precisa buscar cada vez mais. E tem feito isso. Tem buscado este viés para que nós possamos entender melhor quem somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Sem essas respostas, iríamos simplesmente fazer parte de uma existência sem um objetivo. E é esse cuidado que devemos buscar. E é o que Humberto está dizendo aqui, para que não gastemos energias destruidoras da alegria e da vida. Porque o que é a vida? São as alegrias efêmeras ou a felicidade? É bom, às vezes, diferenciar alegria de felicidade. Ser alegre é ruim? Não é esse o aspecto. Mas alegrias, às vezes, são coisas passageiras. Felicidade é algo que vamos construindo com mais responsabilidade. E Humberto continua. Um espetáculo imponente apresenta a sociedade moderna com a sua época de miséria e de deslumbramento. Olha como é que ele vai situando as palavras. Humberto tem essa capacidade de escrever, de narrar muito bem, de colocar muito bem os exemplos e vai nos trazendo, dentro do seu conhecimento amplo, como podemos trilhar estes caminhos. O homem da atualidade, olha que colocação ele vai nos fazer, é um hífen desesperado entre duas eras extraordinárias.
De cá assistimos a esse esboroar do mundo velho, para que o novo organismo do orbe surja na plenitude das suas forças restauradoras. E aí ele vai fazer uma referência para o amigo que é muito importante, porque os dois buscavam esse escritor. E eu não te poderia falar de um livro de Sainte-Beuve ou de apontamentos da história nesse ou naquele setor. Falar-te-ia muito, todavia, a nossa palavra singela de humilde jornalista desencarnado teria de rodopiar em torno de problemas demasiadamente complexos para um ligeiro encontro de amigos dentro da noite. Era apenas um momento, uma carta, um comunicado àquele amigo do qual ele estava saudoso e por quem tinha muito afeto. Na realidade, Charles Sainte-Beuve foi um crítico literário e uma das grandes figuras da história da literatura francesa. A metodologia crítica dele fundamentava-se sobre o fato de que a obra de um escritor seria, primeiramente, todo um reflexo de sua vida e se poderia explicar por ela. Esse método se estabelece sobre a busca do intento poético do autor. Então, existe aí um intencionalismo. Assim encontrava explicação esse crítico, o Charles. E sobre suas qualidades pessoais, aí vem o biografismo. Então, ele dizia que a obra do escritor seria primeiramente esse reflexo de sua vida. Às vezes, alguns podem ter seguido linhas que disfarçaram isso, mas dentro da concepção dele, acabava-se não fugindo disso. E é interessante porque nas conversas, nas tertúlias, como tinha lembrado Humberto de Campos a Agripino, eles usavam Charles, né, este crítico francês, como um dos literatos que eles liam e gostavam de discutir. E é por isso que ele traz ele, então, à tona, porque Chico Xavier não tinha esse entendimento e muito menos sabia que Agripino e Humberto gostavam de conversar sobre esse autor. Então aqui, mais uma vez, Humberto vai dando uma pista para Agripino, que era ele que estava escrevendo aquela carta através de Chico. E ele continua: eu sei que não poderás aceitar as teses espiritistas de um jato, quer dizer, de repente, como se o teu coração recebesse um banho milagroso. Bonita essa forma como Humberto se expressa. Lutarás contigo mesmo e submeterás tudo o que os teus olhos veem ao cadinho de tuas análises rigorosas. Mas sentir-me-ei resignado e feliz se puder alimentar a dúvida no teu íntimo de teu coração. A dúvida, como já o disse alguém no mundo, é o túmulo da incerteza. Olha que beleza que Humberto vai brincando com Agripino. Por quê? Agripino era um crítico mordaz, porque ele usava exatamente deste tipo de crítica que zombava, às vezes, do escritor. Então, ele tinha esta veia, né, de fazer esse tipo de crítica ferina, né, essa crítica, né, que zomba do escritor, mostrando alguns aspectos, né, daquilo que ele estava escrevendo, ou às vezes, como ele mesmo dizia em algumas críticas, né, que o camarada não poderia
ser pior que aquilo, porque aquilo era o máximo que ele conseguia chegar. Então, às vezes, ele ia por caminhos assim. E é interessante isso, porque ele diz que ele não quer que ele aceite as teses espiritistas de pronto, rápido, né? Como se o coração dele estivesse recebendo, como ele mesmo escreve aqui, um banho milagroso. Mas ele está dando pitadas para ele, porque ele sabe que ele vai lutar, né? Ele vai lutar com ele mesmo. Por quê? Porque quem tem o senso crítico vai analisar as coisas e vai procurar, primeiramente, o que é falso aqui? O que não fecha com aquilo que eu conheço? E é o que ele diz aqui, né? E submeterás tudo o que os teus olhos veem ao cadinho de tuas análises rigorosas. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que ficará feliz, resignado, se puder alimentar a dúvida no íntimo do coração do amigo. E aí ele fecha com essa frase muito legal: a dúvida, como já o disse alguém no mundo, é o túmulo da incerteza. Então, estou criando aqui um ponto de interrogação dentro de você, meu amigo, o qual você terá que trabalhar. E ele continua dizendo o seguinte: a hora vai adiantada, e se não tenho mais o relógio do estômago que me fazia enfrentar nas avenidas a poeira impiedosa dos automóveis felizes, tenho de subordinar as minhas atividades a certas injunções de ordem espiritual a que não posso fugir. Então, Humberto está aqui dizendo o quê? Que no mundo espiritual, e isso nós espíritas temos que aprender, né? Tem algo que é seguido de forma muito clara, chama-se disciplina. Todos nós conhecemos, né? Quando Emmanuel diz a Chico que ele precisava fazer um exercício. E qual é esse exercício? Precisava exercitar 3 coisas. E Chico pergunta: sim, Emmanuel? E ele diz: disciplina, a primeira; a segunda, disciplina; e a terceira, disciplina. Então, é disso que Humberto está falando, que as injunções da ordem espiritual, a que ele não pode fugir, é a disciplina que o espírito comunicante tem para com o médium. Então, ele teria que já ir se preparando para encerrar aquela comunicação. Agripino, depois que recebe esta mensagem, ele escreve algumas coisas. Uma delas foi ao Diário da Tarde, né, que isso foi algum tempo depois, né, em 31 de julho do mesmo ano, ele vai dizer o seguinte: o médium Francisco Xavier escreveu isto ao meu lado, celeremente, em papel rubricado por mim. É interessante este ponto aqui que ele escreve: papel rubricado por mim. A atenção que lhe dei à leitura que fiz em voz alta dos trabalhos por ele apresentados, com as assinaturas, e aqui é interessante porque houve 2 comunicações, uma de Augusto dos Anjos e de Humberto de Campos, não importam em nenhuma espécie de adesão ao credo espírita. Então ele está dizendo que, tudo bem, ele assistiu às psicografias, mas isso aqui não está dizendo que ele aderiu ao credo espírita. Como fiz questão de esclarecer naquele momento. Isso ele está dizendo ao jornal. Sempre fui movido por sentimentos de catolicidade, graças à educação recebida na infância, mesmo sem ir a extremos de clericalismo radical. O meu livro São Francisco de Assis e a Poesia Cristã, aí está a testemunhar quanto me merecem os grandes autores da Igreja. Mas o certo é que, como crítico literário, não pude deixar de impressionar-me com o que realmente existe do pensamento e da forma daqueles 2 autores patrícios, nos versos de um e na prosa de outro. Se é mistificação, parece-me
muito bem conduzida. Então, aqui é interessante porque, como crítico literário, o Agripino não analisa só o que Humberto trouxe através de Chico, vai analisar também um poema que Augusto dos Anjos trouxe naquela mesma noite. E aí atesta que tanto um quanto o outro realmente correspondem aos seus autores. E ele disse: é uma mistificação e parece muito bem conduzida. Mas eu fiz questão de falar desta notícia, né? Desta narrativa de Agripino para o jornal Diário da Tarde, porque na continuidade da mensagem de Humberto, ele vai nos dizer assim: não rubriques o papel de que não tenho necessidade para te falar mais demoradamente ao coração. Então, como Agripino estava rubricando as folhas para ter certeza de que Chico estava psicografando naquele momento o que ele estava escrevendo e não que ia ter algum subterfúgio de troca de folhas, então aí o Humberto já até na sua forma sempre que ele gosta de brincar, de ser às vezes, né, irônico em algumas situações, ele fala, né, então não rubriques o papel de que não tenho necessidade para te falar mais demoradamente ao coração. Guarda o meu pensamento, que se vem do mundo das sombras, parte também do mundo da minha estima fraternal e de minha admiração. Olha que coisa linda que ele fala para o amigo Agripino. A energia que ele emprega neste momento, com certeza tocou Agripino. Porque num outro momento, escrevendo para um outro jornal, Agripino escreve o seguinte: o assunto é complexo, requer uma série grande de coeficientes de ordem religiosa, intelectual, literária, etc., sob a ação das quais deve ser analisado, mas, assim mesmo, nunca deixa de ser interessante. Então, aqui Agripino está dizendo como que ele se sentiu perante essa psicografia de Humberto. Íntimos, num contato cordial, aqui é Agripino falando, né, escrevendo o que nós estamos lendo. Íntimos, num contato cordial e literário constante, ambos críticos, ambos homens de letras, era natural que entre mim e Humberto existisse uma amizade intensa e mútua. Agora, anos após sua morte, eis que me é dado encontrar-lhe novamente as ideias e o estilo e da maneira extraordinária por que foi. Assim, nada tenho mais a acrescentar, senão repetir algumas palavras sobre a profunda emoção que me assaltou a ler as referências da mensagem de Chico Xavier, feitas a mim e atribuídas a Humberto de Campos. Com isso não afirmo coisa alguma. Agripino, então, está ali querendo dizer, tá, como ele disse, eu não vou me tornar espiritista a jato. Então, Agripino continua no seu credo. Com isso não afirmo coisa alguma, apenas transmito minha primeira impressão, que continua a mesma. Não discuto o modo por que foi obtido o original subscrito por Humberto. Imitação? Pastiche? Mistificação? Não nos reportemos apenas a isso. O que não me deixou dúvidas, sob o ponto de vista literário, foi a constatação fácil da linguagem inconfundível de Humberto na página que li. Isso é muito bonito. Ele deixou de lado todos os seus preconceitos. E naquele momento, ele olha para aquela página que o amigo escreveu e reconhece ali. Ele diz que a linguagem é inconfundível de Humberto. Como crítico, continua ele, se, sem que eu conhecesse sua procedência,
mal houvessem apresentado, quer dizer, aquela carta que ele viu sendo escrita, tê-la-ia atribuído ao autor, e aqui ele vai citar algumas obras de Humberto, quando ainda encarnado, Sombras que Sofrem, Crônicas, Memórias e outras inúmeras preciosidades das nossas letras contemporâneas. Então ele quer dizer, eu reconheço Humberto como reconheceria se me entregassem esta carta dizendo, aqui está uma carta que Humberto deixou para você antes de morrer. Ele ia dizer, é realmente Humberto. Então, é o que ele está dizendo aqui, como crítico, sem que eu conhecesse sua procedência, mal houvessem apresentado, tê-la-ia atribuído ao autor dos mesmos livros que ele leu e fez críticas sobre esses livros, que era Humberto de Campos. E aí Humberto continua, que o teu barco seja conduzido a melhores portos no domínio da cultura espiritual, de modo a valorizares ainda mais os teus valores intelectivos. São os votos de um irmão das letras que, apesar de morto para o mundo, faz questão de viver com a lembrança de teu pensamento e de tua afeição. É muito bonita essa carta de Humberto para Agripino. Demonstra realmente uma amizade de irmãos, de amigos afetuosos que se respeitavam, dois literatos, né? Dois, como ele diz, críticos. Humberto era um crítico porque escrevia para muitos jornais, fazendo crônicas, e nessas crônicas fazia sérias críticas a uma série de personagens. Inclusive usava um pseudônimo para escrever, porque às vezes fazia críticas também bem pesadas, né? Assim, realmente ia ao ponto em questão, né? Não aliviava as palavras. E então os dois eram muito amigos e tinham essa comunhão, vamos assim dizer. E aí, numa outra escrita de Agripino, ele vai dizer assim: por fim, apreciando o texto das comunicações, concluí: será uma interpretação digna de respeito. Quanto a mim, não podendo aceitar sem maior exame a certeza de uma paródia, de uma mistificação, tive, como crítico literário que há 30 anos estuda a mecânica dos estilos, a sensação instantânea de percorrer um manuscrito inédito, retirado do espólio do memorialista glorioso. Eram em tudo os processos de Humberto de Campos, a sua amenidade, a sua vontade de parecer austero, o seu tom entre ligeiro e conselheiral, alusões à Grécia, ao Egito, à Acrópole, a Tirésias, ao véu de Ísis, muito ao agrado do autor dos Carvalhos e Roseiras. Aqui ele vai citando uma obra de Humberto em vida. Uma referência a Saint-Beuve, crítico predileto de nós ambos, mestre de gosto e clareza que Humberto não se cansava de exaltar em suas palestras, que não me canso de exaltar em minhas palestras. Olha a afinidade que os dois tinham e, por isso, as citações que Humberto vai trazendo. Conjunto bem articulado, uma crônica, em suma, que, dada a ler a qualquer leitor de mediana instrução, logo lhe arrancaria este comentário: é Humberto puro. Eu achei muito bonito isso que o Agripino escreve. E aí ele traz para nós um momento muito legal, que é exatamente o encerramento dessa nossa carta
e deste segundo episódio. Então, depois do que ele disse, é Humberto puro, ele vai dizer assim: fiquei naturalmente aturdido. Depois disso, muitos dias decorreram e não sei como elucidar o caso. Olha aqui aquela dúvida que Humberto disse que ia colocar no coração do amigo. Teve resultado. Por quê? Porque ele se confessa aturdido. Depois disso, muitos dias decorreram e não sei como elucidar o caso. E aí ele começa a colocar hipóteses. Fenômeno nervoso? Intervenção extra-humana? Faltam-me estudos especializados para concluir. Ah, Agripino, se todos pensassem como você, que bom seria. Porque quantos detratores já teve o Espiritismo e que não conhecem absolutamente nada da doutrina espírita e falaram por ideias pré-concebidas ou por algo que escutaram. E você aqui nos traz um comentário muito lúcido. Faltam-me estudos especializados para concluir. Além do mais, recebi educação católica e sou um entusiasta dos gênios e heróis que tanto prestígio asseguram à religião que produziu um Santo Antônio de Pádua, né? E ele vai também falar de Bicêtre, que foi um bispo francês, mas que era da época do absolutismo e que dizia que os reis recebiam dádivas divinas e por isso eram reis. Então, nós vemos que aqui, às vezes, a racionalidade, a intelectualidade pode nos levar por caminhos perigosos por não abrirmos um leque maior de opções. E aqui ele cita de novo, né, os livros que ele escreveu, dando testemunho, né, do quanto ele venerava a ética e a estética da igreja. Mas, repito com a maior lealdade, a mensagem subscrita por Humberto de Campos profundamente me impressionou. Achei muito bonito este depoimento de Agripino Grieco e quis encerrar esta belíssima mensagem, esta narrativa de Humberto de Campos, esta carta ao amigo, com esta conclusão. A mensagem subscrita por Humberto de Campos profundamente me impressionou. Por isso ele ficou aturdido e não sabia como elucidar o caso. Nós dizemos: obrigado, Humberto, por esta mensagem belíssima. E vamos agradecer. Agradecer aos bons espíritos que, coordenados por Jesus, vão nos dando a cada dia alimento para os nossos espíritos, nos mostrando um caminho seguro para encontrarmos aquilo que o Mestre nos propôs. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui está mais um capítulo importante para entendermos um pouco mais dessa verdade. E assim agradecemos por mais desta noite de estudos, onde reunidos pudemos clarear um pouco mais a nossa jornada. Jesus é nosso guia e nos leva com segurança por este caminho. Que assim seja. Gratidão aos amigos, nosso abraço fraterno, e na próxima semana temos um novo capítulo. Aguardem e até lá. Abraço fraterno a todos.